E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Vou começar com a principal pauta dessa segunda-feira, que inclusive está em destaque no OneFootball, que é a respeito do goleiro Fábio, né? Que deu uma entrevista coletiva na Toca da Raposa e falou algumas verdades que podem soar como provocação ao rival Atlético. O Cruzeiro ganha um clássico, não é comemoração de título, né? A gente sabe da grandeza do Cruzeiro, né? Então quando o Atlético ganha, né? A gente viu a comemoração que eles fizeram, né? Entraram em campo, só faltou a volta olímpica, né? Mas pro Cruzeirense é normal isso aí, vencer um clássico, tá na história aí. Conquistas que são comemoradas são títulos importantes, bicampeonato da Copa Libertadores, hexa da Copa do Brasil, 4 vezes campeão brasileiro, e aí vai, né? Isso aí que o torcedor do Cruzeiro comemora. E a gente respeita que o Atlético vê a grandeza do Cruzeiro e quando consegue ganhar, a gente fica triste quando a gente não consegue o objetivo. Mas quando a gente consegue, é uma vitória num clássico. E segue o jogo, segue a temporada, nada demais. Eu acho que não tem muito o que acrescentar, né? Um bom exemplo é que o jogador do Atlético que fez o gol da vitória no final falou que foi o melhor momento da vida dele. E eu acho que sim, esse tipo de declaração do Fábio após a partida é interessante, é bom para apimentar o clássico. O que eu sou contra é a provocação antes do jogo, como fez, por exemplo, o Adilson Batista, né, antes desse clássico, porque eu acho que isso acaba se tornando um combustível extra pro adversário. Mas é interessante que eu conversei com alguns atleticanos que conheço, que consideram um pouquinho mais conscientes, né? E pelo que deu para entender, a sensação deles foi realmente de ter perdido uma oportunidade única, né? Porque talvez nunca tenha existido e nunca vai existir um Cruzeiro e Atlético em que o Cruzeiro estivesse tão fragilizado. Só lembrar que a gente não tinha um time montado, a gente vinha muito mais cansado que o adversário, a gente não tinha nem a tradicional superioridade no número de torcedores na arquibancada e mesmo assim foi um jogo super parelho, né? E aquele gol do Otero acabou sendo muito mais um alívio para os atleticanos do que qualquer outra coisa. Essa e outras notícias você acompanha no OneFootball, tá? Que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Ele é totalmente gratuito, tá disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo. Outros pontos abordados aí pelo Fábio na coletiva. Ele diz que com relação à Série B, os únicos times que têm direito a zoar alguém são Flamengo, Santos e São Paulo, né? E as torcidas desses clubes, porque são as únicas instituições da Série A que nunca foram rebaixadas. Errado não tá. E o Fábio riu e não respondeu quando perguntaram sobre a relação dele com o Rafael, né? As perguntas foram duas. O que ele achou da troca de clube do Rafael e quando foi o último contato dele com o ex-goleiro do Cruzeiro. O Fábio só disse que o último contato dele com o ex-reserva foi uma semana antes da assinatura dele com o seu novo clube, né? Não respondeu mais nada e eu acho que o Fábio fez muito bem. A gente não tem que ficar dando palanque para otário mesmo. Qualquer coisa que o Fábio responderia acabaria gerando uma repercussão desnecessária, né? Afinal, eles trabalharam juntos por mais de uma década. Se são amigos ou não fora de campo, isso é irrelevante, tá? O que importa é a trairagem do Rafael foi muito clara e no que depender de mim, por exemplo, eu acho que a gente deve seguir o exemplo do Fábio e nem comentar. É realmente esquecer que esse cidadão um dia vestiu a nossa camisa. O Fábio também demonstrou apoio ao Adilson Batista, falou que o treinador tá de parabéns pela forma como vem conduzindo essa reconstrução e pela coletiva, né? Quem ainda não viu tem a oportunidade de ver no canal oficial do Cruzeiro, mas por essa entrevista eu acho que ficou bem claro que o Fábio e o grupo em geral tá muito fechado com o nosso treinador. E isso é uma coisa que a gente não consegue ver nos jogos, né? Porque nos jogos a gente vê o plano tático, a organização do time e tudo mais, mas esse relacionamento entre atletas e técnico é talvez uma das coisas mais importantes. Se os jogadores não confiam no comandante, esse trabalho não vai pra frente. Se existe aí um respeito, todo mundo tá vendo ali que a coisa tá sendo conduzida de uma forma séria, tentando fazer o melhor, certamente a gente tem chance de evoluir. E eu sinto que o clássico, apesar do resultado ruim de derrota, pode sim ter sido aí um ponto de virada do Cruzeiro. A gente viu a coisa caminhar bem no segundo tempo, a gente marcou um gol, tomou um gol de uma besteira também, mas talvez o Adilson tenha, por exemplo, achado a tática da equipe com 2 atacantes. E foi algo que o próprio Adilson abordou na sua coletiva após o jogo, né, de que existe sim a hipótese
hipótese de dar sequência para esse esquema, porque foram aí os melhores momentos do Cruzeiro com ele. Elogiou muito o esforço de todos os jogadores do Cruzeiro em campo, especialmente o Thiago, que entrou e marcou o nosso gol, e é um garoto que certamente tem um futuro muito brilhante. E o Adilson não polemizou sobre a comemoração, né, que ele saiu correndo, passou na frente do banco de reservas do Atlético, chutou o copo d'água e tudo mais. Ele disse basicamente que eu não tava nem vendo os caras lá, eu só tava preocupado em comemorar com a minha torcida, e é isso, fim de papo, para não ficar criando muito caso sobre isso e esquecer o clássico. Até porque já na quarta-feira o Cruzeiro tem um jogo muito importante, Cruzeiro e CRB, jogo de ida no Mineirão, terceira fase da Copa do Brasil. É torcer para que nesse jogo a gente siga vendo a evolução do time do Cruzeiro. É importante destacar que o jogo é nessa quarta-feira, 9h30 da noite no Mineirão, tá? O jogo não é no Independência e vai ter sim presença de público. Os ingressos estão sendo comercializados aí a partir de R$30 para os setores amarelo superior, inferior e vermelho inferior. O vermelho superior tá R$50 e o roxo superior 80 conto. Eu tô destacando isso porque inicialmente foi divulgado que o jogo seria no Independência, o Cruzeiro pediu a troca para o Mineirão. Quando divulgaram que seria no Mineirão, aí veio a informação lá da CBF que o jogo seria disputado com portões fechados por causa das punições que o Cruzeiro tem a pagar, né, das confusões do ano passado. Mas o Cruzeiro conseguiu o efeito suspensivo, tá vendendo os ingressos normalmente e o jogo vai ter sim presença de público da torcida. E é muito importante que a gente tenha um bom público, é jogo decisivo de Copa do Brasil e é um teste importante até para a Série B, porque o CRB também disputa a segunda divisão nacional. Nessa segunda-feira o Cruzeiro disputou um jogo treino na Toca da Raposa contra o time sub-20. Os atletas que participaram da maior parte do clássico não jogaram e o nosso time foi escalado dessa forma, tá? O Vitor Eudes no gol, aí Marlon e Ramon na zaga, Valdir na direita, Rafael Santos na esquerda. No meio-campo, Jean, Ariel Cabral e Robinho, né? O trio de meio-campistas mais centralizados. O Wellington na direita, Alexandre Jesus na esquerda e o Robertson na frente. Foram dois tempos de 30 minutos. E aí a gente pode destacar a presença de jogadores como Marlon e Jean, que foram oficializados no final de semana passada. O Ramon, que jogou, ele que ainda nem foi contratado oficialmente pelo Cruzeiro, mas já participou do jogo treino. Além do Ariel Cabral e do Robinho, né? Remanescentes da última temporada, que não vinham trabalhando com o grupo. O Ariel Cabral, que estava de licença lá na Argentina, e o Robinho, que vinha em recuperação de lesão. O placar foi 4-2 para o time profissional do Cruzeiro, 3 gols de Alexandre Jesus e 1 gol de Robertson. Os gols do Sub-20 foram marcados pelo Matheus Pereira, em cobrança de pênalti que o Ramon cometeu, e o outro gol do Sub-20 foi do Vinícius Popó, que atuou em parte, né, pelo time Sub-20, e é interessante que todo jogo treino tem gol do Popó. Vamos torcer para que ele tenha novas oportunidades, né? Talvez com esse esquema aí com 2 atacantes, ele possa ter mais chance de jogo, mas é importante também que o Vinícius Popó se adapte melhor a esse esquema, né? O Thiago e o Marcelo Moreno lutam muito, buscam bola, aparecem pelos lados, correm muito e talvez o Popó possa melhorar nessa participação do jogo e assim se tornar um jogador mais utilizado pelo Adilson. Agora sobre Dedé, o zagueiro passou por cirurgia no joelho nesse domingo lá no Rio de Janeiro e segundo os médicos, o objetivo dessa operação foi corrigir o eixo mecânico do jogador e restaurar estruturas articulares do joelho. Fato é que o defensor deve ficar aproximadamente 6 meses aí na recuperação dessa lesão. Tanto a cirurgia quanto a recuperação estão sendo feitas de forma independente pelo atleta, nada vinculado ao Cruzeiro, embora ele ainda seja jogador do clube. E como já foi explicado pelo Carlos Ferreira lá do Conselho Gestor, o Dedé aceitou aquela readequação salarial, vai receber R$200 mil nesse período, né, durante o ano de 2020, jogando ou não, e o resto do salário dele, que passa aí de R$700 mil, vai ser pago de forma parcelada a partir do ano que vem. Os salários que estavam atrasados também entram nessa readequação, nesse parcelamento. Como ninguém investe em jogador lesionado, é muito provável que o Dedé fique no Cruzeiro até o final dessa temporada 2020 e talvez até volte a jogar pelo Cruzeiro no final da Série B. Mas tudo isso é muito cedo pra gente projetar, tomara que ele se recupere logo, que ache um clube e vá embora, até porque certamente qualquer proposta que pintar por ele, o Cruzeiro tá aceitando. O Cruzeiro quer é se livrar do salário desse atleta. Um rápido parêntese sobre 2 jogadores colombianos, tá? O Ivan Angulo, atacante de lado lá do Palmeiras, segue pendente se virar pro Cruzeiro ou não. A questão é realmente aquela comissão de R$200 mil que os empresários do jogador pedem, o Cruzeiro já falou que não vai pagar. Se ninguém ceder nessa história, o jogador não virá. E eu espero sinceramente que o Cruzeiro não ceda, porque pagar R$200 mil por uma contratação de um jovem jogador vindo por empréstimo é uma coisa completamente ridícula. E com relação ao lateral direito Luiz Orejuela, que pertence ao Cruzeiro, está atuando por empréstimo no Grêmio, o jogador falou que não queria ficar no Cruzeiro para disputar a Série B, porque a intenção dele era continuar jogando pela seleção. Fato é que saiu a convocação da seleção colombiana e o Orejuela não foi convocado. É patrimônio do clube, pode ser que volte para o Cruzeiro no ano que vem. Se estivesse aqui, certamente estaria nos ajudando, mas eu achei interessante destacar esse fato. O Orejuela pelo Grêmio jogou 3 partidas até o momento e saiu da seleção, né? Talvez se ele tivesse aí
aí jogando Campeonato Mineiro, ele estaria sendo convocado. Mas a notícia é só essa mesmo, só para rir da cara dele, porque todo mundo que virou as costas pro Cruzeiro, eu quero é que se lasque. E só para fechar com um detalhe sobre o Campeonato Mineiro, que nesse instante o Cruzeiro está em 5º lugar na tabela de classificação do estadual. E como todos sabemos, né, a semifinal do Campeonato Mineiro só compreende os times que ficam entre os 4 primeiros lugares. Mas a partir dessa temporada, os times que ficam entre 5º e 8º lugar no Campeonato Mineiro disputam um mini torneio chamado Troféu Inconfidência, que tem aí os mesmos moldes de disputa da semifinal e também as mesmas datas, né? O 5º lugar enfrenta o 8º, o 6º enfrenta o 7º, jogos de ida e volta, vencedores se enfrentam em decisão. A ideia desse torneio era manter os times do interior em atividade por um período um pouco maior, né? Porque você acaba garantindo aí praticamente mais um mês de calendário para os times menores. Entretanto, como o Cruzeiro e o Atlético estão fazendo campanhas abaixo do que normalmente fazem, e como a gente tem 2 times do interior fazendo boas campanhas nessa temporada, tanto Tombense quanto Caldense, acaba existindo a hipótese de que um dos grandes clubes, né, Cruzeiro ou Atlético, fique fora da semifinal e dispute esse torneio. Faltam 3 rodadas aí para o fim da fase de classificação. O Cruzeiro enfrenta Coimbra e o RT aqui em Belo Horizonte e depois a Caldense lá em Poços de Caldas. É claro que a gente quer que o Cruzeiro se classifique para a semifinal e defenda o seu título, né, e busque aí o tricampeonato mineiro, já que a gente ganhou as últimas 2 edições. Mas assim, na boa, para mim, se o Cruzeiro não se classificar para a semifinal, eu falei isso na live e teve gente achando um absurdo, mas eu realmente reafirmo, eu não tô nem aí pro Campeonato Mineiro. Eu quero que o Cruzeiro ganhe em tudo, até na bocha, em qualquer esporte, em qualquer momento, em qualquer jogo. Mas se não ganhar, não vai afetar em nada pra gente, cara. O nosso objetivo na temporada é subir de volta pra Série A e caminhar o máximo possível na Copa do Brasil, até pela premiação financeira absurda que esse torneio dá. Portanto, na minha opinião, se o Cruzeiro tiver que jogar Troféu Inconfidência, eu não vejo isso como demérito nenhum. Eu acho que a gente tem que disputar amarradão e pra ganhar. É um torneio de menor importância? É um torneio novo, não tem tradição, mas pra mim humilhação é o que a gente viveu no ano passado, tá? Essa é uma temporada de reconstrução e se porventura ficarmos fora da semifinal, eu não vou tratar isso como nenhum crime, nenhum absurdo. E gostaria que vocês opinassem sobre isso aí nos comentários também. Eu só tô abordando esse tema porque é uma novidade no Campeonato Mineiro dessa temporada, né? E eu não tinha parado pra olhar o regulamento do estadual até agora, eu nem sabia dessa competição. E é falha minha. Não sei se vocês tinham conhecimento, mas eu quis compartilhar. O vídeo fica por aqui. Se gostou, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e também que use os comentários para manifestar as suas opiniões. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!